O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você. Amigos ouvintes da web, Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, hoje o nosso programa Gotas de Luz vai focalizar o CD do nosso amigo Públio Carizio de Paula, da cidade de Araguari, cidade bem próxima aqui de Uberlândia. Conforme nós já dissemos no programa anterior, o Públio Carizio gravou um CD contando histórias, fatos e parábolas do Evangelho de Jesus. E neste CD são focalizados os seguintes temas: a estrada de Emaús, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, o obsediado gadareno, o servo do centurião e Simão o sirineu. Portanto, no programa de hoje, nós vamos focalizar o tema A Estrada de Emaús. A narração é de Públio Carizio de Paula. Estrada de Emaús. Jerusalém ainda se refazia do impacto dos últimos acontecimentos. Os discípulos de Jesus, depois do suicídio de Judas, recolheram-se amedrontados, temendo perseguições. Expectantes, seus corações estavam sobressaltados e o punhal frio da saudade cortava-lhes as carnes impiedosamente. Naquela madrugada, Cleófas e um companheiro deixaram Jerusalém na direção oeste. O objetivo era a pequena aldeia de Emaús, distante 60 estádios. E como a melancolia lhes havia apossado d'alma, iam tristes sem perceber a beleza da natureza no percurso relativamente largo. O dia raiava. A aragem fresca da manhã beijava-lhes a face carinhosamente, sem que disso se apercebessem. De inopino, aproximou-se um estranho viandante e perguntou: "De que falais?" Cleófas, tomando a palavra, redargue: "És porventura estrangeiro, que não sabes dos últimos acontecimentos em Jerusalém? Mataram o nosso mestre. Os escribas e os fariseus, junto aos doutores da lei, engendraram contra o nosso amigo. Ele era o profeta que veio libertar Israel, porém eles não o compreenderam e o assassinaram. Hoje, bem cedo, pouco antes de sairmos para esta jornada, algumas mulheres piedosas estiveram no túmulo de Jesus. Quando lá chegaram, viram que a pedra estava afastada e alguém havia retirado o corpo. Maria, uma delas, afirmou ter conversado com ele. No entanto, alguns dos nossos, tendo ido até lá, não o encontraram. E saímos imediatamente, cheios de interrogações. Sentimos saudade de nosso mestre. Ele é o pão que desceu dos céus e a luz do mundo. Estamos com saudade de nosso amigo." O estranho, tomando a palavra, começou a recordar as escrituras mais antigas. E de profeta em profeta, apresentou as notícias que avisavam da vinda do Messias. Tal era o entusiasmo do interlocutor, que os discípulos foram se contagiando e enriquecendo-se de esperança. Já bem à tardinha,
Quando estavam diante de Emaús, o estranho ameaça prosseguir viagem. Os discípulos, porém, lhe pedem: Senhor, não te vás, fica conosco. O homem fica e adentra a casa. Colocando-se à mesa para a refeição, o desconhecido ergue o pão e o abençoa. Claridade à noite de saudade, é Jesus! A visão desaparece. Os discípulos entendem agora porque os seus corações exultavam à medida que aquele homem falava a respeito do enviado. Ele era o próprio Jesus. Caminhou com eles por toda a estrada. Imediatamente retornam a Jerusalém. E quando chegam diante dos demais discípulos, recebem a notícia de que o Mestre havia estado com eles e comprovado a imortalidade, o prosseguimento da vida. O importante é que ele continuava acompanhando a todos. Quando lemos pela primeira vez os Evangelhos de Jesus, esta passagem nos emociona vivamente. O sofrimento, a saudade pela perda de um ente querido, durante certo período, deprime e aflige. A memória infundida pelo ausente certamente leva a reflexões transcendentais. Com os discípulos de Jesus não foi diferente. Homens normais, simples trabalhadores das redes e demais atividades, estavam sujeitos aos imperativos da matéria. Jesus havia exposto uma doutrina completamente calcada sobre a imortalidade da alma, e mesmo assim encontravam-se atônitos, inseguros. Ele deveria ressurgir para que o edifício de suas prédicas fosse consolidado. Ao saírem de Jerusalém, os dois discípulos testemunharam o depoimento das mulheres quanto ao desaparecimento do corpo do Mestre e, desanimados, seguiram seu destino. As mulheres piedosas afirmavam tê-lo visto, o que era inadmissível. Na estrada, a melancolia cedeu lugar ao desapontamento e a dúvida instalou-se sorrateira. As belezas e onomatopeias não puderam ser identificadas. A natureza exuberante de riquezas e mensagens de vida não pôde ser lida pelos olhos nublados dos discípulos viajantes, de tal modo que não perceberam quando se aproximou o estranho. Como qualquer pessoa que se acerca de nós e amistosamente interessado pergunta: de que falais? Já que vamos viajar juntos, vamos nos distraindo e conversando. Portanto, de que falais? A pergunta estranhou os caminhantes, porque era praticamente impossível que alguém não soubesse do ocorrido naquela Páscoa em Jerusalém. Respondida a pergunta, o estranho toma a palavra e, com sabedoria e muito amor, afasta o fantasma da depressão, relembrando promessas e revelações superiores. Fala com entusiasmo e alegria, incentivando ao prosseguimento. A paisagem íntima muda e eles podem agora identificar o exterior. O sol declinava e Emaús estava diante deles. O desconhecido ameaça seguir naturalmente. Como aquele homem fora especial! Que companhia fulgurante, jovial! Tudo havia mudado ao influxo de suas palavras e agora partia. Os corações abrasados exultam e eles pedem: Senhor, fica conosco, e ele fica. As pressões psicossociais que vivemos ao contato do egoísmo e das vicissitudes no cotidiano absorvem de modo integral o homem moderno.
As ilusões confundem o que é essencial com o que é supérfluo. O ter em prejuízo do ser toma conta das mentes, subvertendo as melhores expectativas de autoiluminação e aperfeiçoamento moral e espiritual. A viagem para fora de si mesmo, o barulho ensurdecedor das batalhas externas, fazem com que o homem não invista no permanente, no imortal. Os relacionamentos sociais, fundamentados nos interesses profissionais e nas conquistas materiais, impõem que se pratique de tudo para se alcançar estas posições. Os investimentos no psicológico, no espiritual, estão relegados a plano secundário. Muitos entendem que a religião é um artigo para os medíocres e simples, por não a sentirem nem vivê-la. Destituídas de profundidade, as relações materiais deixam um vazio de difícil preenchimento. Dizemos difícil, porque aquele que deseja repletar-se, preencher o vazio interior com algo nobre, belo e ideal, terá de esforçar-se e ter muito boa vontade. Mesmo na multidão, quantos se sentem a sós, necessitados de companhia e amizade, numa palavra, de estímulo, de carinho. Como são superficiais os relacionamentos sociais, eles são frios e todos temos necessidades maiores de afeto e de consideração. Aí, no capítulo das necessidades íntimas, nos esquecemos das lições imorredoras de Jesus com sua psicologia de comportamento. Cristãos, cobramos do próximo, seja ele quem for, o que não semeamos. Com isso, passamos a ser negociadores do sentimento e do amor, esperando receber sem ter oferta. Se a árvore não dá frutos, como se perpetuará? Fazermos aos outros o que desejamos que os outros nos façam é regra de ouro para a felicidade. Enquanto permanecemos parados, enumerando problemas e a solidão, nada fazemos efetivamente para modificar tal panorama, estagnando à mercê da instalação de dificuldades maiores. Este estado de alma alterado tira a nossa percepção externa e não identificamos mãos operosas que ofereçam ajuda e companhia. Estes casos mais graves de transtornos deste tipo faz-se necessário a procura de auxílio médico e terapêutico dos especialistas em psicologia, principalmente os com orientação transpessoal ou espírita. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, propõe em caráter profilático comportamentos e éticas salvadoras para aqueles que têm a coragem de conhecer-lhe e praticar seus ensinos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tudo o que fizeres a um destes mais pequeninos, é a mim mesmo que o fazeis. Se não detectares alguém encarnado que te auxilie e acompanhe, recorda-te que todos temos o concurso de almas dos que nos amam do além, esforçando-se por nosso êxito e felicidade terrenos. A doutrina dos anjos guardiães não é nova e sempre representou algo confortador nos mecanismos da vida, porque eles estão aí, perseverantes nos momentos mais duros e difíceis. Quando verteres as lágrimas e experimentares a dureza das lutas e provações, considera estes ilustres anônimos. Basta silenciares os pensamentos para detectar-lhes a voz suave e serena, sugerindo solução aos problemas difíceis e confiança. Ninguém, portanto, está só. Jamais estará solitário se fores solidário, assevera a benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Nas modernas estradas de Emaús, neste princípio do século XXI, a hora é de servir mais e amar sem limites. Não te permitas, amigo ouvinte, deprimir-te
ou estagiares na melancolia, reage e caminha de olhos postos no porvir ditoso. Quando chegares a Emaús e reconheceres o divino benfeitor, então também desejarás voltar para contar aos outros e com eles repartires a tua alegria. E assim, prezados ouvintes, nós chegamos ao final desta audição, onde focalizamos o CD do nosso amigo Públio Carizzi de Paula, da cidade de Araguari, onde, neste CD, ele conta histórias, fatos e parábolas do Evangelho de Jesus. O tema de hoje foi sobre aquela história contada nos Evangelhos dos 2 discípulos que tiveram um encontro com Jesus na estrada de Emaús. Os comentários que foram feitos também extraímos do livro que acompanha este CD. O nosso muito obrigado a todos pela atenção. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, trabalhando na construção de um mundo melhor. Ave Cristo em nossos corações. O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você.